Ei, gente, quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está no Salmo 127, que eu estava meditando hoje pela manhã. E diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nesse versículo, está falando que quando a gente edifica algo no Senhor, a gente busca o Senhor primeiro antes de fazer alguma coisa, aquele nosso trabalho, aquele nosso esforço, ele prospera e ele dá frutos. Tem uma parábola em Mateus 7:24, que Jesus conta a história do homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem construiu a sua casa sobre a areia. E aquele que edifica a sua casa na rocha é como o homem que edifica a sua casa no Senhor. Os ventos vêm, a tempestade vem, e tudo vem, e a casa não se abala, a casa permanece firme, de pé, porque ela foi feita numa boa estrutura. Agora, se você edifica a sua casa sobre a areia, a edificação sobre a areia é a gente edificar algo sobre o nosso próprio entendimento. Então, os ventos vêm, a tempestade vem e a casa desaba. No mesmo contexto desse versículo, a pessoa trabalha para edificar aquela casa e é em vão, porque não adianta nada. Às vezes não tem propósito de Deus ali, não tem Deus naquilo ali, então as coisas não prosperam. E aí continua falando: se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela é a segurança. Se Deus não guardar a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, não adianta ter o seguro, ter o plano, ter isso, ter aquilo, porque quem tem poder sobre tudo é Deus. Então, se a gente confia nas nossas coisas, aquilo que a gente tem de mais valioso a Deus, seja os filhos, seja a sua casa, seja o seu carro, tudo, se você consagra ao Senhor, se você confia aquilo no Senhor, com certeza vai estar guardado e ninguém vai tirar de você. E aí continua falando assim, no versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. E o que está falando aqui? Que é inútil você levantar de madrugada, 5 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro, dormir tarde, ficar cansado, ganhar mais dinheiro, mas pode perder sua família, pode perder sua vida, sua saúde. Então, a palavra ela vai nos ensinar que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, nós devemos cuidar da nossa saúde, nós devemos amar nossa família, cuidar da nossa família verdadeiramente. E o trabalho, ele é uma das coisas menos importantes. Né? É claro, é importante, a gente precisa do sustento, mas quando a gente tem uma confiança em Deus, a gente trabalha o tempo que tem que trabalhar, nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. A gente tira tempo para a família, para a saúde, para o nosso bem-estar. O pouco que a gente vai ganhar, Deus multiplica. Do que adianta o homem trabalhar tanto e perder a sua vida, e perder a sua alma, perder a sua família? Tem coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra amor, não compra atenção, não compra uma família bem estruturada. E essa pessoa, né, que confia no Senhor, Deus dá a ela o sono, ou seja, essa pessoa tem descanso. Essa pessoa descansa no Senhor. Não importa o que esteja acontecendo, né? Não importa se eu estou trabalhando pouco, mas eu estou servindo a Deus, eu estou cuidando da minha família, eu estou cumprindo o que Deus me chamou para cumprir. Então eu descanso no Senhor, porque eu sei que Ele vai me sustentar, nada vai me faltar. Entendeu? No versículo 3, continua falando assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Versículo 4: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Olha que maravilhoso. Os filhos são herança do Senhor. Quem de vocês que pode comprar uma vida? Quem de vocês que pode criar um ser humano? Os filhos têm um valor extraordinário, porque a alma, uma alma, vale mais que o mundo para Deus. Os filhos são herança do Senhor por causa disso. E o fruto do ventre é o seu galardão, é o prêmio. Aquilo que é gerado no seu ventre é o prêmio de Deus. Só Deus tem poder para conceber um filho. Só Deus tem poder para gerar um filho dentro de nós mulheres. Só Deus. Como flechas na mão de um homem poderoso, né? Assim são seus filhos da mocidade. Porque um homem poderoso, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem conhecimento, sabedoria, e ele mira e ele acerta o alvo. Então aqui esse homem poderoso simboliza os pais sábios que buscam ao Senhor, que têm entendimento da palavra. Eles vão ensinar o seu filho no caminho certo. Eles vão guiar o seu filho para que ele alcance o alvo, que é o Senhor, que é Deus. E o seu filho, andando no caminho certo, ele jamais se desviará dele. Como diz a palavra do Senhor, que ensina o teu filho o caminho que deve andar e ele jamais se desviará dele. Esse homem poderoso, ele é um bom pai, ela é uma boa mãe. Eles tiram tempo para os filhos, eles conversam com os filhos, eles são bons pais. Para que esses filhos, eles sejam conduzidos. Não é de qualquer jeito. Se esse homem poderoso, ele não fosse poderoso, se ele fosse um mero iniciante no arco e flecha, ele não ia acertar em nada.
ele não ia acertar em lugar nenhum. Mas esse homem poderoso, ele acerta em algum lugar porque ele tem entendimento. Assim são os seus filhos na mocidade. Então as flechas representam os filhos da mocidade, seus filhos adolescentes, né? Eles sabem quem são, sabem onde devem ir e sabem o porquê. Eles não se desviam, eles são jovens diferenciados e são jovens que protegem seus pais, que honram seus pais. Porque a flecha, ela vai proteger o guerreiro do inimigo. Então, as adversidades vêm até a casa do seu pai e seus filhos protegem seus pais porque eles sabem dar valor a todo o sacrifício que foi feito em prol deles. Eles reconhecem o amor, o carinho, a dedicação. Por mais que não tenha luxo dentro da casa, o melhor tênis, o melhor celular, os pais que são presentes, eles significam muito mais do que os pais que dão grandes coisas aos seus filhos, né? No versículo 5 vai falar: bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então, bem-aventurado o homem que tem muitos filhos. A sua aljava é aquele suporte onde guarda as flechas. Não serão confundidos, ou seja, as pessoas sempre, a casa que tem muitos filhos, ela é conhecida como uma casa próspera. Por exemplo, hoje em dia, se eu falo assim, fulano tem 5 filhos, você fala, nossa, tem 5 filhos? Ele tem casa própria? Gente, esse cara tem uma condição de vida muito boa. Então, filhos, em muita quantidade, é visto como abundância, como uma prosperidade, né? Quem tem condição de ter muitos filhos, isso é muito bom. E eles são reconhecidos por isso. Falam, nossa, todo mundo sabe, né? Mas falarão com seus inimigos à porta. Ou seja, os filhos desse homem, dessa mulher, eles vão proteger seus pais. Antigamente, as negociações eram feitas à porta de casa, né? As negociações importantes, as afrontas também. Então, aqui tá falando que os filhos vão apoiar os pais nas negociações, nas coisas do dia a dia, e também porque as gerações vão mudando, as coisas vão se atualizando. Hoje em dia os crimes são diferentes dos crimes de antigamente. Então, quantos aí já não ajudaram os pais falando, mãe, isso aí é golpe, mãe, não acredita nesse negócio não, não fica clicando em qualquer coisa aí não. Então, nós como filhos tementes a Deus, nós jamais vamos desamparar nossos pais, abandoná-los. Nós vamos sempre honrá-los, porque esse é o nosso papel aqui na Terra. Amém? E é isso, gente, eu deixo esse salmo aí com vocês, um salmo poderoso, abençoadíssimo. Tenha uma ótima semana e que essa palavra venha falar ao teu coração. Edifica a sua casa, a sua família no Senhor, a sua vida, a sua profissão, que tudo vai dar certo. Isso é um salmo de prosperidade, de abundância. E não é só prosperidade não é só algo financeiro, mas sim de realização da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Tchauzinho.